mas é o capítulo escrito pelo Gutierrez, e aí ele já... pode passar para o próximo. O nome do capítulo, né, a hermenêutica pentecostal contemporânea, conceituações e desafios, mas o ponto-chave aqui desse capítulo é porque ele quer responder, basicamente, o que é a hermenêutica pentecostal. Então, é meio que responder a pergunta que começou a ser citada pelo capítulo anterior do Kenner Terra, tá? Mas antes de responder, né, o Gutierrez ele cita o desenvolvimento dessa disciplina, né? Ele conta um pouquinho da história específica da hermenêutica pentecostal, né? Então, desde o século XIX, o escopo da disciplina se expandiu além da interpretação dos textos, né? Atualmente, a hermenêutica é a teoria da compreensão em geral. Então, houve uma expansão, né, do conceito de somente interpretação da, da, do texto bíblico e passou a ser influenciado por uma compreensão geral, né? Que é a participação do texto bíblico, inclusive pelos contextos sociais que a gente vive nos dias atuais. Então, a hermenêutica pentecostal ela faz parte desse contexto pós-moderno, né? E ele vem falar um pouquinho sobre isso, né? Então, levando, né, em consideração a essa introdução que ele faz, as bases, ele cita as bases, né, da hermenêutica pentecostal. Então, está no próximo slide aí a listinha do que são essas bases, né? A primeira base é que a hermenêutica pentecostal ela é marcada pelo conceito sólido da Bíblia como palavra de Deus. Então, continua, né, utilizando, né, basicamente a ideia do sola escritura, né? E isso continua sendo um conceito sólido na hermenêutica pentecostal, né? Então, tal qual o evangelicalismo, né, o movimento pentecostal tem a Bíblia em altíssima estima. E mesmo com a questão da experiência, né, como algo importante para a interpretação bíblica, o texto bíblico ainda é considerado em altíssima estima. Tá, ok? Então, essa é uma base importante para a hermenêutica pentecostal. E aí ele cita, inclusive, né, obrigado. Ele cita, inclusive, né, um pedaço do hino, lá na página 43, o hino 259 da harpa cristã, ele como um bom assembleiano, né, ele cita, né, creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Creio eu na Bíblia. Canta. Vamos cantar? Vamos. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Né? Então, ótima lembrança aqui do Gutierrez, para dizer que a Bíblia, né, é um texto ainda considerado importantíssimo, né, na hermenêutica pentecostal. A segunda base é que ela é consciente da experiência marcada pela experiência, né? Então, ele explica, né? Com isso, não afirmamos que a experiência esteja acima das escrituras, ou que a subjetividade seja autoritativamente equivalente ao texto sagrado. Nem estamos resumindo as escrituras a um registro histórico de um conjunto de experiências religiosas do passado. A Sagrada Escritura é o único livro vivo. Então, ele continua, e depois ele desenvolve essa explicação para mostrar a participação da experiência na interpretação, mas ainda deixando claro a importância do texto bíblico, tá? Levando em consideração a experiência. Ele termina essa base,
né, falando sobre o processo do quádruplo E, né, que é a participação do Espírito Santo, a Escritura, a Eclésia e a experiência humana, como fontes importantes para essa interpretação, tá? A terceira base da hermenêutica pentecostal é que ela usa os insights da crítica da redação sem desacreditar a unidade das escrituras. Esse aqui é um ponto bastante polêmico, porque a academia tem algumas discussões relacionadas à condição que os redatores, né, considerar, por exemplo, quem narrou os evangelhos como simples redatores de história, né? É, por exemplo, não fazer uma conexão muito direta desses textos com os textos paulinos, por exemplo. Então, ele cita que, né, a crítica da redação surgiu após a Segunda Guerra Mundial em resposta aos exageros da crítica das formas, que via nos evangelistas meros compiladores e editores de coleções e tradições orais já existentes. Então, diziam, né, que muitos deles só faziam a compilação de muitos escritos que existiam na época, tá? Então, ela usa, né, esses insights da crítica da redação, mas não desacredita a unidade das escrituras, né, a inspiração do Espírito nesse texto, tá? E aí ele cita alguns autores, né, alguns teólogos pentecostais como que trazem boa base para essa explicação. Quarta base, ela é marcada pela narrativa, né? A Bíblia é uma grande narrativa, mas não é uma narrativa desprovida de dogma. Pelo contrário, a narrativa bíblica está carregada de teologia, né? Então, não é simplesmente o registro histórico ou a narração de histórias, mas existe muito conteúdo teológico que fala sobre Deus, que glorifica o Senhor, não é simplesmente contação de história, né? Então, ele cita, por exemplo, um texto de Stephen Wright que diz: a habilidosa narrativa de Lucas não é mera fiação de cordas para edificar ou entreter. Sua história se concentra em eventos históricos. É baseada na tradição de testemunhas oculares e em sua própria investigação cuidadosa. Mais do que qualquer outro livro bíblico, Lucas nos lembra de que a teologia não ancorada na história é subcristã e docética. Tá? E aí ele continua um relato bastante detalhado em relação a esse ponto. Outra base, não despreza a tradição. A hermenêutica pentecostal não abraça o esnobismo cronológico, nem se vê como revolucionária. Ela busca fundamentação escriturística e, ao mesmo tempo, procura honrar a rica história carismática do cristianismo. E, por fim, ele cita uma última sexta base, que ela deve culminar, por fim, em doxologia, que é, perdão, glorificar a Deus como objetivo final. Então, a hermenêutica pentecostal, ela tem como base glorificar ao Senhor. E aí, nesse momento, ele faz ele dá uma parada e começa num novo tópico do capítulo, falar sobre os equívocos, né? Já que ele está querendo responder, né, o que é a hermenêutica pentecostal. Depois que ele fala dos itens que são as bases, ele começa a falar dos equívocos, né, das hermenêuticas de horizonte pós-moderno, porque
porque é onde está inserida, né, a hermenêutica pentecostal. A gente está falando de século XX, basicamente, e é o horizonte pós-moderno, onde nasceu a hermenêutica pentecostal, e ele quer fazer... é, ele relata vários pontos, né? São 11 pontos de equívocos, né, que ele cita. No próximo slide, Rodrigo. Mas antes de citar esses pontos, tem um último parágrafo que ele cita ali no versículo, na página 51, que é antes dele citar é, esses itens, né? Em algum nível, todos somos pós. Primeiro ele está explicando em por que a gente está posicionado aqui, né? Em algum nível, todos somos pós-modernos a partir do momento que superamos e criticamos os exageros e equívocos do período moderno. Por exemplo, a fé e a razão no cristianismo não são diferentes na essência, pois ambas são ferramentas de conhecimento e participação na mente de Deus. E ele termina, né, essa parte inicial desse tópico no capítulo, falando ali na página 51. Em terceiro lugar, né, ele falou primeiro e segundo, mas ele termina dizendo: as máximas apresentadas a seguir indicam que os pós-modernos tendem, né, a determinado caminho conceitual. Mas, como já dito, não podemos generalizar, porque estamos falando de grupos tão díspares como estruturalistas, pós-estruturalistas, feministas, teologias da libertação, teologia negra, crítica da resposta do leitor, narratologia, etc. E aí ele vai citando esses grupos, né, que tem nos dias atuais, né, feito a sua própria teologia. E aí ele cita alguns equívocos que são tendências, né, desses grupos. Tá? A sua própria hermenêutica e a sua teologia. Né? E aí ele vai citando esses equívocos um a um. O primeiro deles, aí no próximo slide. Na verdade, eu listei todos eles num slide só. Tá? Mas os teólogos de horizonte pós-moderno tendem a rejeitar qualquer assertiva propositiva da fé cristã como resquício de racionalismo, né? Então, o que ele diz aqui, quando escreveu aos Coríntios, o apóstolo Paulo, que não era, por assim dizer, um iluminista europeu, observou: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observem no discurso paulino que há conteúdo a ser afirmado, informado e confessado. E aí ele cita lá no final: os pós-modernos abraçam de modo convencional uma filosofia emotivista, segundo a qual a ética não tem base cognitiva ou racional, mas meramente prática e emotiva. Quem assim pensa recorre aos mesmos exageros reducionistas dos racionalistas mais rígidos. Então, é um ponto de crítica importante em relação à invasão do racionalismo na criação das teologias mais atuais. O segundo item, né, os teólogos de horizonte pós-moderno tendem a olhar qualquer preocupação doutrinária como sinal de arrogância, prepotência e até de violência. Então, existe uma discussão bastante acalorada nos últimos tempos, e o ambiente atual é muito propenso a esse tipo de discussão e o uso da palavra violência, né, o uso da palavra arrogância, prepotência, quando a gente tem um discurso que é contra o pecado, ele é uma estratégia muito utilizada nesses dias. Então é importante a gente não simplesmente falar que é pecado e pronto, e acabou. Existe um equilíbrio que precisa ser adotado nesse momento, mas a contrapartida dos grupos, né, que são
considerados aqui como, né, que são identificados como o pessoal de hermenêutica de horizonte pós-moderno, eles tendem a achar que qualquer movimento no sentido de pregar contra o pecado seja um movimento um momento violento, basicamente violento, né? Não existe muito motivo para isso. O terceiro item, os teólogos de horizonte pós-moderno tendem a uma abertura exagerada ao diálogo interreligioso. E aí aqui a ênfase na abertura exagerada, né? O texto bíblico é bastante claro em relação a Jesus como sendo o único caminho, e a abertura exagerada ela não tem a ver com simplesmente o diálogo, né? Mas existem outras questões que são criticadas, né, por Robert Menzies, que ele cita aqui, e outros teólogos pentecostais, indicando, né, os perigos de haver esse exagero, né, nessa abertura ao diálogo interreligioso. O quarto equívoco que ele cita é que os teólogos de horizonte pós-moderno tendem a desprezar a ideia de valor e hierarquia. Então, assim, é uma lista de críticas, né, bastante contundente que o Gutierrez faz a esses grupos, e a gente consegue perceber que há realmente uma diferença, né, entre... É estranho falar isso porque, no final das contas, a gente está inserido desde eu, pelo menos, né, sou um rapaz novinho, eu nasci já na pós-modernidade, né, e acredito que todos nós tenhamos nascido aqui, mas a gente consegue perceber diferenças, né, no que a gente ouvia na igreja na nossa infância e no contexto que a gente vive hoje. E eu falo isso no sentido de não que tudo que acontecia quando nós éramos mais jovens dentro da igreja era tudo tranquilo de se ouvir ou tudo tranquilo de se acompanhar. Não é isso. Mas realmente existe, né, uma tendência cada vez maior a desprezar a ideia de valor e hierarquia. É óbvio que o autoritarismo está muito além de um conceito de hierarquia saudável e de valorização da palavra de Deus. Mas essa é uma tendência não só dentro da igreja, mas a igreja, na verdade, tem sido muito influenciada por esse movimento de deshierarquização que acontece na sociedade como um todo. Haja visto as organizações, inclusive, né, quem trabalha como eu, por exemplo, em organização, no meu caso, organização privada, assim, a gente tem um ambiente muito menos hierarquizado do que existia há 10, 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira profissional, né? Então, isso é uma característica dos dias atuais. E, de alguma maneira, isso influencia também a forma como as pessoas se relacionam dentro do ambiente da igreja. Item 5. Normalmente negam a ideia de uma natureza humana, e aí ele cita aqui, né, sobre a hermenêutica da suspeita, né? Há duas questões para refletir. Ela é aplicada aos próprios mestres da suspeita? Normalmente não. Outro ponto. A fé pode sustentar por muito tempo a suspeita? Certamente não. Então, é essa leitura bíblica que é feita em cima da suspeita, né? Assim, é o pressuposto de que aquilo de fato não aconteceu e de que tudo precisa ser profundamente investigado e de que a fé não sustenta nada do que está registrado ali. Item 6. Os teólogos de horizonte pós-moderno tendem a domesticar Deus segundo suas próprias consciências e agendas ideológicas. Então, inclusive os grupos, né, que ele cita aqui como grupos, né, de horizonte pós-moderno,
tem feito, né, a sua própria hermenêutica, a sua própria teologia. Isso tem muito a ver com a liberdade, que é algo que foi pregado e que vem com o advento da reforma protestante. Hoje esses grupos têm abertura para fazer isso, nem sempre foi assim, e nós devemos louvar a Deus por isso, né, porque foi uma conquista, mas de alguma forma isso também tem esse efeito, que é justamente o efeito de trazer e de fazer o uso para interesses que são interesses para além do evangelho genuíno de Jesus. Tem a ver com promoção de agenda ideológica. O item 7, os pós-modernos abraçam uma espécie de teologia romantizada. A frase do Pondé na página 57. Ele diz assim, ainda falando do item 6, né, que é a agenda ideológica. Enquanto a teologia da libertação fez a opção pelo pobre, o pobre fez a opção pelo pentecostalismo. Pois é. Interessante, né? Curtiu a provocação aí, Daniel? Mas essa frase aí tem uma explicação muito, muito fácil, né? Na minha visão. Oi. Fale. A teologia da libertação escolheu o pobre, não é isso? Sim, e o pobre escolheu o pentecostalismo. E o pobre escolheu o pentecostalismo, não é isso? Isso. Porque assim, de uma forma geral, o pentecostalismo acaba vendendo, assim, de uma forma geral, acaba vendendo atalhos, sabe? A resolução dos problemas de uma forma milagrosa. Alienado. Eu não queria falar isso, mas é bem isso, acaba alienando, assim, talvez alienando seja exagerado, mas olha, você tem um caminho mais difícil de um lado, que é trabalhar, correr atrás, o mundo está aí, é difícil, aí você tem que superar alguns obstáculos, e é pé no chão, esse é um lado. O outro lado, pede que vai vir, que vai ser resolvido, e qual que você prefere? Para mim, é essa a explicação. Você não estaria confundindo pentecostalismo com teologia da prosperidade? Não, porque o pentecostalismo que nasce lá em Azusa, ou sei lá, que seja com Passion lá no Texas, ou mesmo aqui, né, no Brasil, enfim, com o movimento da Assembleia de Deus e outros, pelo menos nos seus primeiros 40, 50 anos, o que ele fala é da superação na vida cotidiana do Espírito Santo, mas não nessa como é que eu vou dizer assim, da alienação. É muito pelo contrário, é a superação, é o aguentar na esperança. Talvez seja uma alienação diferente, porque aguenta aqui porque vai vir o céu, aguenta aqui porque tudo vai melhorar, não exatamente aqui. Depois houve essa guinada não, o céu vai ser aqui agora e a gente vai resolver tudo. Mas eu não sei se isso é do pentecostalismo. Me parece que isso é muito mais da teologia da prosperidade. Sim, com certeza é muito mais teologia da prosperidade, com certeza. Essa minha colocação bem rasgada, com certeza ela é muito mais aplicada à teologia da prosperidade. Mas, de certa forma, também é o pentecostalismo, sabe? Por exemplo. O Adriano disse que não é o pentecostalismo, é o neopentecostalismo. Eu não gosto dessas coisas, só para dizer que não é pentecostal. A gente põe o neo na frente e diz que não, o que eu não gosto, que eu acho feio é neopentecostal. Porque acaba que, assim, nós somos
Eu acho que todos nós somos de uma, nós não somos de igrejas neopentecostais. Nós não viemos de igrejas neopentecostais. Nós viemos de igrejas pentecostais. E mesmo nas igrejas pentecostais, talvez eu esteja falando mais da minha experiência. Mas a minha experiência, que era uma igreja que lutava contra o neopentecostalismo, que esse negócio de teologia da prosperidade, isso é do diabo e tal, mas mesmo assim lá tinha aquela, olha, Deus vai resolver. Eu me lembro, rapaz, minha mãe sofria com a hemodiálise, problema dela, e os pastores falavam, não, olha, vai ser no tempo de Deus, no tempo de Deus a senhora vai ser curada, tenho certeza disso, olha, aguarde. E era uma igreja pentecostal, não era neopentecostal. E neopentecostalismo, teologia da prosperidade, isso é muito mais escrachado mesmo, mas no pentecostalismo era cultivado esse tipo de esperança, sabe? De que o milagre, sabe o milagre no varejo? Para mim, milagre é exceção, sabe? E o pentecostalismo mostra, de certa forma, fala de, olha, o milagre é no dia a dia e pode ter certeza que hoje à noite, sabe, o culto dos milagres, não precisa ser igreja neopentecostal para ter lá a quinta-feira dos milagres. Não, tem lá e às vezes entra um mudo, o cara... Quantas vezes eu vi isso? Nossa, quantas vezes eu vi isso? Ia lá, gente que não falava... nem devia estar rindo. Surdo mudo, sabe? E aí, lá naquela campanha lá do culto da vitória e tal, aí, naquele movimento todo, e aí, tá? E aí, de repente, o pastor virava para o mudo, você está ouvindo? Aí o mudo via a cara com eles e falava, tá ouvindo, glória a Deus. Sabe? Isso era uma igreja pentecostal. Pelo menos na minha igreja pentecostal, que lutava contra o neopentecostalismo, esse tipo de ilusão era vendido assim fartamente. Mas talvez tenha sido só na minha, pessoal. Não foi, não. Mas eu acho que o texto do Pondé, ele cita os dois extremos, né? Porque o outro extremo é o cara que quer trazer o pobre para vender a sua ideologia e usa o pobre, né, nesse contexto. Então, é um outro extremo também. Fala, Fabrício. Oi. Cara, o que levantou a mão. O Fabrício tinha levantado a mão primeiro. Como a gente já passou por esse capítulo, né, e essa frase do Pondé aí, eu acho que sempre cria uma irritação, uma urticária. E eu acredito que é um fato também de que a teologia da libertação, cara, ela escolheu o caminho intelectual, né? O caminho talvez dos livros, dos fóruns, das discussões filosóficas. Claro que isso é necessário, mas de certa forma não dialogava com o povo, né? É distante do povo, né? E a estética da teologia da libertação não foi uma estética que fazia sentido dentro do universo do pobre brasileiro, que foi alcançado pelo movimento de evangelismo pentecostal, que era mais propositivo para o agora, né? Trazendo soluções mais tanto os milagres, como a prosperidade, como o acesso ao reino de Deus por meio do poder sobrenatural, né? Não necessariamente pela partilha do pão, pela vida digna das diferentes esferas da vida, como pai, como profissional, como cidadão, exercendo voto. Esse discurso ele é muito grande e toma tempo e energia para uma população que tinha pressa e urgência e talvez pouca consciência do peso que isso tinha na época. E assim, talvez a teologia
equivalente dentro do meio protestante evangélico brasileiro aí, a teologia da missão integral, alcance mais os núcleos intelectuais também ainda, né? Então, além desse aspecto que o Daniel trouxe, Bela observação. eu não tenho nem como discordar, mas esse aspecto intelectual sempre foi, inclusive até no meio secular, visto com certa ojeriza, assim, algo de piada, né? Você ser intelectual demais, ler demais, falar palavra difícil e tal, você é tido como panaca, assim. Aí o pentecostal sentiu aquele poder de fazer o negócio acontecer, de subir um monte, resolver o problema em 7 dias de campanha. Não é difícil vencer isso com um discurso, né? Então, assim, é bem complexo isso. E o Pondé, ele não entende muito desses meandros, porque ele nunca foi crente. Mas ele foi provocador, ele foi bem ácido e realmente dá para ir longe, né? Eu só queria pontuar isso para a gente pensar esse lado também, né? Da dificuldade que é acessar os pensamentos desse outro grupo que é da teologia da libertação, que não é fácil. A filosofia é Eu mais... concordo com isso. Quer falar, Fabrício? Alô? Não. Oi, não, bem, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não simplificar demais essa questão de adesão de parte da sociedade a um determinado movimento e tal. Não acredito que seja tão simples como dizer, como atribuir a uma única característica, entende? A gente precisa perceber que o movimento pentecostal no Brasil, ele chega, e aí eu ouço as histórias da minha avó, né? E ele chega de uma maneira muito, poxa, é que o termo que está me vindo à mente é um termo totalmente inapropriado, mas assim, muito de mansinho, assim, no sentido de chegar realmente nessas comunidades, sabe? Nesses lugares mais, mais marginalizados e tal. Então, assim, tem essa questão, tem a questão do que fala ao coração deles. Eu, particularmente, acredito que faz muita diferença quando você abre espaço para que o Espírito Santo haja através de você, para que você fale não simplesmente de uma maneira intelectual, de uma maneira, sabe, utilizando toda a teoria que você buscou, mas que realmente você deixe o Espírito Santo aquecer seu coração, e eu acho que isso é uma contribuição importante do movimento pentecostal para a hermenêutica de uma maneira geral, entende? Para a hermenêutica cristã, tá? Então, eu acho que, sabe, a gente precisa olhar com olhos mais, com prisma mais aberto, sabe? Para essa questão, ao invés de buscar, é por isso ou por aquilo, entende? Eu acho que tem mais variáveis aí envolvidas, entende? É mais ou menos isso. Beleza. É um ponto complexo mesmo, como o Hugo falou. Mas de importante reflexão, né? Seguindo para os pontos posteriores aqui, a gente vê até, na verdade, uma continuidade nisso, né? Primeiro, o item 7, que é a teologia romantizada, que tem... Ele fala uma frase aqui, eu tendo a concordar com ele, nesse item, que é o amor pelo amor, né? E eu acho que é importante a gente entender a importância do texto bíblico, mesmo quando ele desagrada, né? E se a gente for olhar a maneira como o amor é abordado hoje, muitas vezes o texto bíblico ele não é amoroso com a gente. Se a gente for usar a ideia de amor atual. Então, esse é um ponto bastante importante e
E hoje nós temos ouvido muito questionamento em relação ao texto bíblico, justamente por conta dessa percepção de romantismo, né? Da teologia romantizada. O item 8. Peraí. Oi? Oi. Eu quero passar rápido Não, pelas peraí, coisas, cara. faz isso não, cara. Nada de diálogo aqui, não. Desculpa, Brincadeira, chefe. tô brincando. Você tá acabando, são 11. Você já tá no fim. Eu vou buscar água ali, tá? Mas eu tô ouvindo. Valeu. Não, é o seguinte, eu acho que esse aqui é de fundamental reflexão, principalmente aqui no nosso Arraial, Bethesda. Onde nessa tentativa de justificar qualquer ação, uma vez baseada no amor, como se automaticamente chancelada. E aí o que o texto provoca, e isso é muito interessante, ele não chega a escrever isso, e aí eu vou parafrasear, mas é algo como João diz que Deus é amor, e não que o amor é Deus. Pode parecer, sei lá, simplório, picuinha, mas isso tem sido justificativa para algumas mudanças conceituais teológicas importantes. Não, se é amor, está validado. Então, acho que essa é uma observação interessante, né? Deus é amor, Deus é luz, Deus é verdade, é paz, justiça. Encarar o amor como atributo, essência, mas não como uma divindade. Os gregos tinham a divindade do amor. Então, João não disse o amor é Deus. João disse que Deus é amor, o que é um pouquinho diferente. Amém. Amém é ótimo, ele está querendo acabar. Amém. Próximo. Amém nada. Nada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Resistam, falta 4. Vai até o 11. Eu ia comentar o seguinte a respeito do que o Rodrigo falou. Continuemos então. Foi um pentecostal? Tipo, O pentecostal é diferente, cara. É terra! Não, esse era o outro capítulo. Esse é o Siqueira. Não teria nunca. 8. Oitavo equívoco. São poucos, são 11. Tendem a atribuir qualquer preocupação com a historicidade do texto como algo moderno demais. E aí ele cita aqui, né, que é importante evitar extremos. Obviamente, a fé não pode depender apenas da história. Muitas vezes os relatos das escrituras mais revelam sobre a história primária dos seus autores humanos do que sobre o relato em si, ou seja, a história secundária, né? Aquilo que está querendo se dizer, né? Mas eu acho que isso aqui tem, inclusive, alguma relação, inclusive, com o que o Hugo falou, né? Que é justamente passar de reto pelo texto, pouca preocupação, né, com a historicidade do texto. Vou só colocar como... como é que chama quando você vai... Spoiler do domingo de manhã, tá? Essa frase que você acabou de ler, que é um exemplo do Gênesis. Ou você não leu? Acho que você não leu, né? Não li, mas posso ler. Exemplo disso é o relato de Gênesis sobre a criação. Esse relato mosaico é uma teologia cósmica e não uma descrição jornalística, e seu objetivo apologético estava no combate às cosmologias das religiões pagãs de seu tempo.
A história não deve ser desprezada em uma atitude docética, defendendo a ideia distorcida que só o espírito atrás da letra importa de verdade. E aí ele cita o Papa Ratzinger. Vamos ler o texto de Ratzinger? Não, a gente não está relendo o livro, não. Só para dizer. De quem quiser, Beleza, pega o livro então e lê. leiam ali na página 59 o relato de Ratzinger em relação a esse item. Para fecharmos aqui os últimos 3 itens. Os teólogos de horizonte... Oi? Força. Os teólogos de horizonte pós-moderno apresentam a ideia de que toda crença é fruto de imposição violenta. Precisa comentar? A história é escrita pelos vencedores. Item 10. Os teólogos de horizonte pós-moderno tendem a exagerar o poder dos pressupostos, ou seja, que, assim, pressuposto é o seu conhecimento prévio antes da leitura de um texto. Né? Sendo bem resumido, assim, na minha definição, que pode ser falha, mas o seu conhecimento prévio influencia a maneira como você lê. Né? E os teólogos de horizonte pós-moderno tendem a exagerar, né, o poder desses pressupostos. Né? Então, e hoje existem muitas discussões em relação a isso, porque é praticamente impossível que 2 pessoas tenham a mesma interpretação do mesmo texto lido. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Existem textos que são mais consensuais, existem textos que são... que realmente levantam interpretações diferentes, mas eu compreendo que, de novo, né, a ênfase que ele dá aqui na palavra exagerar, né, no poder dos pressupostos. Sempre há um pressuposto, você sempre tem um ponto de partida na leitura do texto, mas isso, assim, dar extrema importância para isso desvia o nosso olhar para aquilo que deve ser realmente feito no momento em que a gente está fazendo a leitura do texto bíblico. E, assim, para mim, o grande ponto aqui nos leva a discussões que têm pouco valor em relação de fato, aquela história que está sendo... que o texto quer contar, né? Que ele quer, que a palavra de Deus quer compartilhar conosco. E, no fim, pessoal, me interrompam, tá? Não vou ficar perguntando se vocês querem comentar. Mas a gente já está terminando aqui. E, por final, o último item, né? Os teólogos de tendência pós-moderna tendem a uma relativização exagerada. E, de novo, ele usa o termo exagerado aqui, porque é a briga dos extremos, né? Enquanto que muitos são absolutistas, né? Muitos são extremamente relativos. E aí os exageros aqui, ele usa o termo exagerar aqui em vários desses equívocos aqui, e eu acho que o ponto, assim como nos outros, é o exagero na relativização. Existem verdades que existem independente da maneira como a gente lê, da maneira como a gente pensa ou da onde a gente veio. Existem essas verdades independente da maneira do nosso pressuposto, né? Então é importante a gente levar isso em consideração e nesse item específico eu também concordo com o autor. E o capítulo termina, aí tem um último slide, ele termina com essa citação do Gutierrez, que é basicamente um resumo e uma conclusão desse capítulo para a gente seguir para os próximos, que diz, né, tendo em vista os aspectos observados, o nosso maior desafio como defensores da hermenêutica pentecostal é o compromisso com Cristo e sua palavra, glorificando a Deus pelo poder do Espírito Santo. Devemos nos manter
distantes do racionalismo, enquanto também rejeitamos o subjetivismo. Então, os exageros aí, né? Os extremos. O importante é o equilíbrio, né? É tão fácil abraçar extremos que o nosso desafio se traduz numa sentença do nosso Senhor. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eu achei uma ótima conclusão para esse segundo capítulo, que busca conceituar e pontuar, né, os desafios dessa hermenêutica pentecostal que eles apresentam para nós aqui, né, como algo que já existe, né, que a gente não ouvia falar, mas que nasce, inclusive, para nós, cristãos pentecostais, num ambiente que é bastante conturbado e que é muito envolto em equívocos, né? Ele cita só 11 aqui, e a gente poderia ficar aqui muito mais tempo citando outros. Mas que o Senhor nos abençoe nesse caminho. E, assim, a gente teve a experiência, né, de conhecer o Kenner Terra aqui, alguns de nós tivemos um contato mais próximo, e fico muito feliz, assim, fiquei muito feliz de poder ver que há pessoas que mesmo com essa crítica até feita pelo Hugo aqui em relação ao quão distante, né, são essas discussões filosóficas, mas eu acho que tem um valor bastante importante esse tipo de discussão para os dias atuais, né? Hoje, inclusive, nos dias em que todo mundo tem uma explicação para tudo, né? Acho que é importante esse trabalho de conceituação e de visualização dos desafios e dar esse passo adiante, né, para uma hermenêutica pentecostal. Fala aí, Hugão. Só para ficar para reflexão para mim, né, também, e claro que não significa que por uma teologia ser mais reflexiva que outra, ela não é instrumento de Deus, né? Que Deus não possa utilizar um teólogo ou um grupo de pessoas que pensam e fazem teologia para a teologia e a prática teológica também, a praxis dela, de uma forma mais reflexiva, ou filosófica, ou mais ponderada, que o Espírito Santo não age. E da mesma forma que um grupo mais pragmático e mais conectado com a experiência mística e subjetiva, né? Como a gente tem os nossos pentecostais, mas nós temos os quaques também, que Deus não os usaria de alguma forma. Então eu acho assim que o Espírito Santo é livre, a gente é que é preso, mas os extremos são terríveis, né, cara? Então assim a colocação de tudo isso aí, das hermenêuticas e de tudo mais que possa complicar a leitura, que elas podem tirar o lugar do Espírito Santo, igual esse último texto, tirar o lugar de Cristo. Então, quando eu falei da dificuldade de se aproximar dos pobres, não significa que foi um erro de Deus ou que não havia Deus presente, né? Quando os irmãos foram tentar um outro tipo de teologia. Talvez modos diferentes de agir, tal, do mesmo Espírito. E a gente sabe que as limitações são somente nossas, né? Pode falar, Daniel. Não, só para lembrar, assim, também que essas divisões, essas classificações, elas são boas para a gente organizar as ideias, né? Organizar, olha, é assim e tal, geralmente é assim que essa linha pensa e tal, mas talvez seja bom também a gente tomar cuidado para não cair na armadilha de rotulação, né? Que, por exemplo, muitas das coisas aqui que estão elencadas como características de teólogos pós-modernos, eu acho que são coisas boas, né? Mas é aquele negócio, né? Eu não quero ser rotulado como um teólogo pós-moderno, ou teólogo não, que eu nem
nem sou formado, nem nada, mas eu não quero ser rotulado como um crente pós-moderno, não, isso aí não. Vai que na minha igreja descobrem que eu tenho ideia pós-moderna, eu estou fora, não quero isso não. Então, a gente corre o risco de ver isso aqui e já criar uma barreira, sabe? Não, opa, isso aqui é coisa de pós-moderno? Não, então estou fora, sabe? Então, eu acho que a gente pode passar por isso aqui, aprender mesmo, organizar as ideias em relação a isso, mas sem cair na armadilha opa, isso aqui são os 12 ou 13, 13, sei lá, são 12 ou 13 armadilhas que eu não posso cair. Talvez não seja a aplicação mais adequada. Tá bom, meus irmãos. Deu certo ou não deu? Acho que deu, hein? Eu acho que a gente pode parar a gravação e tratar da organização. O que vocês acham? Beleza. E eu ouvi o que o Hugo tem a comentar em off. Fabrício, ora então, antes de eu parar a gravação, vai. Ok. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por este momento, esses momentos que nós passamos aqui ouvindo aquilo que nós acreditamos que o Senhor trouxe ao coração do Adriano a respeito daquilo que cremos também que o Senhor trouxe ao coração dos autores do livro. E acreditando que o Senhor tem também coisas novas para trazer aos nossos corações, luz que tem revelações, e que isso, Senhor amado, alimente o nosso espírito, alimente o nosso desejo de andar contigo, o nosso amor por ti, Deus, e que isso se reflita no nosso viver, na nossa vida, Senhor amado, cotidiana, aqui em comunidade, Deus, e assim possamos revelar o teu amor, a tua luz, a tua graça, Senhor, ao mundo que nos cerca, Deus. Assim fica conosco nesta noite, nós te pedimos, Senhor, e continua, Senhor, ministrando aos nossos corações e nos motivando e nos dando sabedoria para administrarmos o tempo que o Senhor nos concede junto com os nossos irmãos aqui, Pai. No nome de Cristo Jesus, o teu Filho, o nosso guia, o nosso mestre, que nós te oramos, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe.